E nós estamos numa série muito tremenda, né? Que esse mês a gente está falando sobre a série Lidere como Jesus. Então, cada mensagem é falando nesse tema, né? Nesse assunto sobre liderança. E, para quem gosta de anotar, o tema da palavra hoje é liderança que empodera. Aleluia! Eu prometo me comportar, irmãos. Glória a Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Evangelho de João 10. Eu gosto da Bíblia de papel. Está aqui no meu iPad, mas eu gosto da Bíblia de papel. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão comigo aqui? Olha, gente, vocês me conhecem um pouquinho. Eu gosto de comunicação, um falando, né, glorifica, porque eu não sou acostumada com gente quietinha, não, irmãos. Amém? Jesus sempre teve um propósito claro, que era capacitar líderes. E líderes, não somente líderes, mas líderes que empoderam outros. Então, assim, ele sempre teve esse objetivo. E eu gostaria de compartilhar uma frase aqui com vocês. Os líderes se tornam grandes, não por seu poder, mas pela capacidade de empoderar os outros. John Maxwell. Quando falamos em liderança, na igreja, ou em liderança de modo geral, aí você pode pensar assim: missionária Fernanda, eu não tenho nenhum cargo de liderança na igreja, eu não sou líder no meu trabalho, eu não sou líder na minha escola, eu não sou líder. Mas liderança não é sobre títulos, liderança não é sobre cargo, liderança é a capacidade de empoderar outras pessoas. Liderança é a capacidade de influenciar outras pessoas. Não tem a ver com títulos, com cargos, mas tem a ver com a capacidade de você estar lá no seu trabalho e estar influenciando as pessoas do seu trabalho. Lá na sua faculdade, na sua escola, está influenciando as pessoas da sua escola. Ou até mesmo na sua casa. Você fala assim: não, Fernanda, eu sou simplesmente uma dona de casa. Você que acha que é simplesmente uma dona de casa. Porque ali na sua casa, você também está desenvolvendo a liderança com o seu esposo, com os seus filhos. A sua capacidade de influenciar através do reino de Deus é grande e está disponível para você. Mas às vezes, a nossa mente cria conceitos, cria, digamos, fortalezas, e a gente não consegue pensar de outra forma. Amor, tem um martelo aí dentro da minha bolsa, pega para mim, por favor. Eu acho que eu trouxe ele. Então, a gente não consegue, digamos, sair da caixinha, sair da forma. Se ele não tiver, eu esqueci, ele é pequeno, não é um martelo grande não, gente, é só uma simbologia. Obrigado. Esse é um martelinho pequeno. Amém? Precisamos, isso é uma ferramenta. E hoje Deus quer falar com nós sobre isso, sobre uma ferramenta. Precisamos de desconstruir alguns conceitos que nós temos, que limita a nossa visão, que limita a nossa fé. São crenças limitantes, que nos impede de nos apropriar daquilo que Deus já derramou para nós. Então, hoje, essa ferramenta aqui simbólica vai ser para desconstruir várias formas da gente pensar, para a gente sair da nossa caixinha e estar aberto para o novo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O que significa a palavra abundante?
No grego é person, que significa muito, muito bem, além da medida, mais supérfluo, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Nesse capítulo do Evangelho de João, vai falar do cuidado que Jesus tinha com as ovelhas, que era um cuidado integral em todas as áreas, além de curá-las, tratá-las, as suas feridas, ele também as empoderava, para que as mesmas fossem um agente de transformação na vida dos outros. E quando vemos em João 14:12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus empodera os discípulos a ir fazer o ide, em Mateus 28, do 18 ao 20. Você vai lá ver nesse versículo, ide por todos e fazei discípulo. E aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aleluia? Então, só que como é que começa esse processo da liderança que empodera? Eu quero compartilhar com vocês esse processo, porque é um processo. E eu quero falar um pouquinho da história de Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. Eu falo para o meu esposo, eu sou Pedro versão feminina. Só que hoje transformada, né? Precisa de ser mais um pouco transformada, irmãos. Então a gente está trabalhando. E eu olho para a vida de Pedro e eu vejo como esse processo de empoderamento foi acontecendo e está acontecendo na minha vida, na sua vida também. Então a primeira coisa que Jesus vai fazer para nos empoderar, para quem gosta de anotar ele vai fazer o quê? Primeiro, Jesus vai fazer em você. Primeiro, antes de você empoderar outras pessoas, Jesus vai fazer em você. Desconstruindo várias coisas que você aprendeu ao longo do tempo, achando que aquilo era certo, achando que aquilo edificava a sua vida. Então, Jesus vai desconstruir. E eu amo esse texto que está em Lucas, que é sobre o chamado de Pedro. Eu vou ler aqui rapidamente. Hoje a gente vai usar muito a Bíblia, irmãos. Eu tentei não colocar muito texto, mas não tem jeito. E aconteceu, para quem gosta de acompanhar, Evangelho de Lucas 5, do 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão, faça-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra, mas sobre o quê? Sobre o quê? Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo-o apanhar em grande quantidade de peixe. E rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiu. Glória a Deus. Eu me identifico muito com Pedro, como eu já falei para vocês. Por quê? Pedro era um homem comum, como eu e você, um homem simples.
um homem cheio de insegurança, um homem que tinha medo, digamos que ele é um pouquinho bruto, um homem bruto, cheio de insegurança, ele era do temperamento sanguíneo, né? Bateu, levou, falou, mas tinha um coração quebrantado. E Jesus começou o processo de empoderamento ali, a partir da chamada de Pedro. Jesus começou a trabalhar no caráter dele, Jesus começou a trabalhar no temperamento explosivo que Pedro tinha, para depois empoderar outros. E hoje você deve estar pensando, e o que isso tem a ver comigo, missionária Fernanda? Tem tudo a ver. Você está no processo da obra do Senhor. Jesus está desconstruindo coisas em você para te empoderar, para que o Espírito Santo depois te use. Então ele vai destruir estruturas antigas, para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Então Pedro é sujeito das mesmas coisas que eu e você é. Um homem comum, mas que os olhos do Senhor estão sobre ele. E os olhos do Senhor estão sobre você essa noite. Os olhos do Senhor estão sobre você. Sobre você, linda jovem. Os olhos do Senhor estão sobre você. E Ele começou esse processo. E esse processo não vai parar. Porque você está na boa obra do Senhor. Você está em construção. Você está em obras. Então esteja disposto a desconstruir. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Pedro, quando você vai olhar, Pedro andou sobre as águas. Eu não vou ler todo o versículo, mas para quem gosta de notar, está em Mateus, Evangelho de Mateus 14, do 22 ao 33. Mas eu vou falar só do versículo 30. Fala que ele teve medo no versículo 30. Fala, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Essa história todo mundo conhece, né? Foi o único discípulo que teve a coragem e ousadia de andar sobre as águas. Mas, de repente, ele foi olhar para as circunstâncias. Ele olhou para o vento, para as circunstâncias. E quantas vezes na nossa vida Jesus está falando, vem, vem. E você está ouvindo a voz de Jesus, está ouvindo a voz, você está até vendo Ele, mas você para e olha para as circunstâncias. E as circunstâncias te distraem. E as circunstâncias minam a sua fé, te deixa inseguro, te paralisa. Pedro foi paralisado pelas circunstâncias. Mas o Senhor Jesus estava trabalhando nele. Estava ali, num forte processo. E hoje o Senhor Jesus está trabalhando dentro de nós. Aleluia. Então, eu tô compartilhando alguns pontos da história de Pedro para você ver que não é diferente de nós. Porque às vezes a gente pensa assim, eu pelo menos pensava assim, nossa, os 12 discípulos de Jesus, eles eram homens especiais, diferentes, superpoderes. Não, eram pessoas comuns, como eu e você, do mesmo jeito, e foram escolhidos por Jesus. Então, por isso que eu estou compartilhando um pouquinho aqui da história. E aí você vai ver aqui também a confissão de fé. Pedro confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, em Mateus 16, do 13 ao 20. Mas vós, continuou ele, quem disse que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Glória a Deus por isso. Só que mais para frente um pouquinho, Mateus 16, 21, 23, o que acontece? Jesus repreende o mesmo Pedro, esse mesmo, que agorinha foi, que conheceu quem era Jesus, falou quem era, teve a revelação. Esse mesmo Pedro, um pouquinho adiante, o que acontece? Olha aqui,
Desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arrependa-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aleluia! Na mesma hora que a fé de Pedro estava super alta, constante, eu posso, tudo naquele que me fortalece, eu vou, e o milagre vai vir. Pouco depois, estava oscilando a fé de Pedro. Já não estava mais assim, já tinha medo, já tinha insegurança. E quantas vezes nós não somos assim como Pedro? Um dia a gente está super. Um dia você acorda assim e diz que vai chutar a canela do diabo. Você acorda naquele poder. Outro dia, uma brisa que vem, você já se rendeu. Isso é familiar ou é só comigo? Isso acontece só comigo, irmãos? Ah, tá bom, achei que era só comigo. Então Pedro é parecido conosco, mas Jesus continua o processo. E aí a gente vai continuar aqui. Promessa de não abandonar a Cristo, em Lucas 22, 31, 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou a ponto de ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces antes que o galo cante. E aí você vai ver mais para frente em Mateus 26, do 69 ao 75. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. Ele imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Jesus, eu estou com você. Estou contigo, não abro. Linguagem de Fernanda, traduzida, versão de hoje. Estou contigo e não abro, Jesus, é nós, junto, estamos forte. Ok, passou um tempinho, já não estou mais contigo. Vocês estão vendo essa balança na vida de Pedro? A inconstância, tantas características que seguia Pedro, mas que Jesus começou a fazer algo novo. Para quê? Para que o Espírito derramasse sobre a vida de Pedro e depois ele pudesse empoderar outras pessoas. E talvez você está olhando para dentro de você e falando assim: isso não vai acontecer comigo. Quem eu sou? Nossa, eu não tenho paciência. Eu sou pavio curto. Eu olho algumas coisas, me dá um nervoso. Às vezes eu tenho vontade de responder o irmão, às vezes eu tenho vontade de dar uns tapas. Você deve estar olhando para você e pensando: não tem jeito comigo. Tem jeito sim, porque nós estamos falando do maior carpinteiro que já existiu, que vai o quê? Vai lapidando a gente. E você está disposto a deixar Jesus a te lapidar? Você está disposto? Porque vai doer um pouquinho, irmãos, mas é necessário. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Só que agora vem a segunda parte. A primeira parte foi o quê? Primeiro começa em mim, certo? A segunda parte é o quê? Depois é através de mim. Primeira parte do empoderamento, Jesus vai fazer em você, dentro de você, vai transformar em você. E agora é o quê? Através de você. Jesus não vai fazer nada na sua vida para usar você que não fez em você primeiro, Rodrigo. Nada. Tudo que o Rodrigo for usado para ser ministrado por Senhor, Jesus fez nele primeiro. Tudo que Jesus faz na sua vida
Não é por acaso, tem um propósito. Tudo. Esse aqui é o meu versículo de vida, Romanos 8, 28. Esse é o versículo da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Tudo na minha vida não é por acaso. Nada. Tudo tem um sentido. Tudo tem um propósito. Mesmo que eu não entenda. Eu não estou entendendo aquela situação. Mas eu estou confiando no propósito do Senhor. Eu estou confiando. Eu tenho uma frase assim, que não é minha, mas não lembro de quem é. Faz tanto tempo que eu sigo com essa frase. Estava falando para minha amiga, esses 15 dias, né, que a gente passou junto com a luta do nosso irmão André. Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Você não está entendendo nada. Ele complica, depois descomplica e depois explica por que complicou. Mas nós temos que o quê? Continuar confiando que Deus está trabalhando no processo dele, usando martelo, usando tantas ferramentas que a gente usa, né, de uma linguagem na construção, para nos moldar, para nos transformar. Aleluia! E agora vamos ver como é que foi isso. Confissão de amor a Jesus, 3 vezes, no Evangelho de João 21, 15 a 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderá as mãos e os outros te cingirá e te levará para onde eles não querem. Então, aqui começou o através de mim. Aqui já começou, Jesus já fez ali, dentro de Pedro, e agora ele está usando Pedro para através. E é assim que Deus está fazendo na sua vida hoje. Ele está ali, trabalhando no seu interior, Michele. Lapidando, curando as feridas, curando os traumas, dando direcionamento, tirando você da zona de conforto. Ele está fazendo um monte de coisa que é necessário, para depois ele vir e o quê? Te empoderar e usar você. Então vai ser através de você, como Pedro aqui. E quando você vai estudar a história de Pedro, você vai ver, na medida que Pedro foi um homem bruto, foi um homem rude, isso multiplicou quando Jesus transformou ele. A mesma medida foi uma medida superabundante na vida de Pedro, porque aonde superabundou o pecado, vai superabundar também a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Então nós continuamos aí em Atos 5, do 15 ao 16, e a ponto de levarmos os enfermos até pelas ruas, e se colocaram sobre leitos e macros, que ao que passar Pedro, a menos a sua sombra se projetasse em algum deles, afluiu também muita gente da cidade vizinha a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Presta atenção nisso. Nós estamos falando agora de Pedro empoderado pelo Espírito Santo. Quem era Pedro? Você lembra quem era Pedro? Uma pessoa comum como eu e você, cheia de defeitos. Agora, a sombra de Pedro cura as pessoas, porque Pedro deixou ser trabalhado pelo Espírito Santo, porque Pedro não fugiu do processo. E o Espírito Santo encheu ele, empoderou ele. E ele quer nos empoderar também nessa noite. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele está disponível para mim e para você. Está disponível. Não é um grupo seleto, não, que é o grupo da intercessão. Às vezes o povo fala assim, não, Jesus só tem uma obra para o povo da intercessão, né? Cadê a nossa líder? Né? Às vezes o povo pensa assim, que é só o povo da intercessão. Para mim não tem não. Não, é para quem quiser.
é disponibilidade para todo mundo. Basta você reagir, dar um passo, ir atrás, lutar, orar, jejuar. Pronto, não desistir. Vai ser fácil? Não vai não, não estou mentindo. Mas se você permanecer, você vai alcançar a vitória. Glória a Deus. Amém? Cai não. Outra parte aqui que a gente vê, da prisão, libertado da prisão. Atos 12, do 1 ao 19. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Quando o Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados, com 2 cadeias e sentinelas. À porta guardavam o cárcere. Porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: sim, deite a calça das sandálias. E eles assim, a face disse-lhe: mas põe a capa e cega-me. Então saindo, o seguiam, não sabendo o que era real, o que fazia por meio do anjo. Parecia ele antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta o portão do ferro, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, em ver uma rua, logo adiante o anjo se apartou dele. Vocês têm noção disso aqui? Estava na prisão e a igreja estava orando. E o anjo foi lá, gente. Providenciou tudo. Ele foi lá, abriu, passou pela sentinela e foi abrindo as portas. Pedro até ficou pensando, será que isso é uma visão? Será que isso é real? De tão sobrenatural que aconteceu. E isso é só naquele tempo? Não. Isso não é só naquele tempo. Isso não foi só naquele tempo. Isso é para nós hoje. Isso é para nós agora, para esse momento. A igreja de Salisbury viveu um milagre. Eu acho que todos aqui sabem, mas nós vivemos um milagre. Nós estamos celebrando um milagre lá hoje, do nosso irmão André. Olhando humanamente falando, não teria como. Impossível. Mas onde tem oração, onde tem jejum, onde tem renúncia, onde tem entrega, tem milagre. Tem avivamento, tem sobrenatural. Não adianta o decreto do homem, não adianta o decreto do médico falando que não vai dar certo. Não adianta, não adianta, porque o que vale mesmo é a palavra do Senhor, como estava escrito aqui no primeiro texto que eu li. Sobre a tua palavra eu vou. E hoje o Espírito Santo quer alinhar isso conosco, porque o Espírito Santo quer derramar sobre nós, Ele quer nos empoderar, mas para Ele derramar sobre nós, as velhas estruturas precisam ser quebradas. As antigas formas de pensar precisam ser quebradas. A sua reputação, o que os outros pensam do seu respeito, não interessa. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. Não interessa o que o médico diz. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. Não interessa o que o juiz falou. O que interessa é a palavra. Nós ficamos com o que a palavra de Deus diz. E sobre esta palavra nós caminhamos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Aleluia. E agora eu queria falar mais um texto em Atos. E é nesse texto que eu vou começar a minha mensagem, porque eu ainda não comecei, irmãos. Atos 3, do 1 ao 10, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele
a Pedro e João que, ao entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com ele no templo, saltando, louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe aconteceram. Glória a Deus! Quando nos tornamos líderes como Jesus, anota isso aí. Quando nos tornamos líderes como Jesus, não temos medo de empoderar nossos discípulos. Pelo contrário, nosso coração se alegra ao ver um filho na fé crescendo e tornando-se maior que nós. Essa é a liderança que Jesus nos ensinou. Uma liderança guiada por Jesus é uma liderança que motiva e empodera seus discípulos, amigos e filhos. Nunca se sente ameaçada por outra pessoa. Ela sabe que cada um tem o seu lugar no corpo. E que no reino de Deus não temos competidores, mas temos o quê? Cooperadores. Grava isso. No reino de Deus a gente não tem competidores. Nós temos cooperadores. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas, aqui não, e nem em Salisbury, em outros lugares que eu vejo isso. Tem pessoas que brigam por causa do cargo, por causa do título, passa por cima e puxa o tapete. Isso não é o reino de Deus. Isso é uma competição e Deus não participa de competição. Agora existe o quê? Cooperar. Cooperar com cada um tem uma chamada, cada um tem um talento, cada um tem um dom e todos cooperam para o reino. É diferente. É assim que Jesus trabalha, na cooperação. Os competidores sempre vão arrumar uma forma de desmerecer o trabalho do outro. Aqui também não tem isso, nem em Salisbury. Ah, não, mas fulano? Ah, não. Fulano não faz tal coisa bem. Fulano, mas fulano não prega bem, não. Não é bom para pregar, não. Ah, mas fulano não dança bem. Ela acha que ela dança. Mas não dança, não. E aí vai. Você sabe em que circunstâncias aquela pessoa está adorando? Você sabe o que aquela pessoa está passando dentro da casa dela? Para você julgar ela? Talvez ela está adorando ali com as últimas forças dela, limitada, dando o seu melhor. Mas ninguém sabe do que ela está vivendo no oculto, nos bastidores. Então isso é o quê? Competição. E Deus não está na competição. Mas um líder, um cooperador, como é que um cooperador faz? Os cooperadores vão sempre olhar para o outro com um olhar de empatia, tentando compreender o que aconteceu. Mas quem tem um olhar de cooperador, vai olhar e vai falar assim: com certeza ela está passando por algo. Ainda está aqui. Ainda está se esforçando. Não vai apontar o dedo, tirar o irmão da igreja, não. Vai o quê? Vai abraçar, vai empoderar, vai motivar, vai animar. Esses são os cooperadores do reino. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Vamos continuar. Amém. Os competidores sempre vai visar o trabalho individual, focando apenas em resultado, mesmo que para isso seja preciso passar por cima de pessoas. Esses são o quê? Os competidores. Tudo é eu no centro. Eu faço melhor. Onde tem eu, tudo dá certo. Se não tiver eu na igreja, eu.
esses são os competidores. E se for preciso passar por cima das pessoas, eles vão passar por causa de títulos. Mas os cooperadores, como eles se comportam? Os cooperadores têm um olhar para a equipe, entendendo que juntos somos mais fortes e valorizando o potencial e habilidade individual de cada um. Eu sei o quanto eu sou limitada e o quanto as irmãs lá de Salisbury me ajudam. Às vezes não parece, né? Mas eu sou tão limitada, irmãos. E quanto as irmãs de Salisbury me ajudam, e quanto as irmãs daqui me ajudam, me abençoam. E elas me apoiam, me motivam, me empoderam. E assim a gente tem que ser, cooperadores, apoiar, motivar uns aos outros. Você olha para a limitação do seu irmão, você é melhor naquilo, ajuda ele, empodera ele, faz o seu irmão voar. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Um líder guiado por Deus sempre vai compartilhar da porção que Deus te deu, né? Está em Atos 3, do 6 ao 7. É a parte que eu já li, mas eu vou ler aqui de volta. Atos 3, 6 a 7. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Quando nós entendemos de onde Deus nos tirou e como Ele nos transformou, nós não retemos nada da porção que Deus nos deu. Glória a Deus. Pedro sabia da onde Deus tirou ele. Pedro entendia quem ele era e como ele foi transformado. Então Pedro não tinha medo de compartilhar daquela porção. Ele viu, você imagina, você vai ver aqui no final do outro texto, o homem tinha por volta de 42 anos. Ele era coxo de nascença. Você imaginou já, é até difícil, irmãos, de fazer 42 anos não andando, né? Porque é muita dificuldade, com os tornozelos todos assim, 42 anos sem andar. E ele era tipo um marketing. Outras pessoas exploravam ele para ganhar dinheiro. Você já imaginou 42 anos na porta pedindo esmola? Ele sobrevivia de esmola. E, ao contrário do que as pessoas pensam, os apóstolos naquela época eram pessoas simples, não eram milionários, não. Eram pessoas simples, que não tinham posses, igual nós, hoje. Mas Pedro olhou para aquele homem, olhou para aquela situação, e o que Pedro fez? Pedro falou: olha, eu não tenho dólar aqui no momento, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que Pedro tinha, irmãos? Pedro tinha o quê? Que ele podia compartilhar. Pedro tinha o Espírito Santo. E ele compartilhou do poder do Espírito Santo para aquele homem. E o que aconteceu? O homem foi curado instantaneamente. Você pode pensar assim: não, Fernanda, ele estava com uma dor de cabeça. Não era uma dor de cabeça, não, irmãos. Ele era coxo desde que nasceu. 42 anos sem andar. 42 anos excluído pela sociedade. 42 anos as pessoas escravizando ele. 42 anos ouvindo comentários e sendo ridicularizado. Bullying. Tudo você imagina o que aquele coxo passou. 42 anos da mesma forma. E não tinha esperança. E Pedro não se importou. Ele olhou para aquele homem e falou: o que eu tenho eu te dou, que é o Espírito Santo. E você acha que o mesmo Espírito Santo que fez esse milagre tão sobrenatural não pode fazer hoje? Ele pode. Ele está disponível. E por que a gente se comporta como se ele não pudesse? E por que a gente anda como se o Espírito Santo não existisse? Por quê? Porque precisamos desconstruir tudo que limita a nossa visão, tudo que limita a nossa fé. Tem que cair hoje, porque o Espírito Santo está esperando você para te usar naquela escola, para falar para aquelas meninas que estão se cortando,
que tem esperança, que Jesus fez na sua vida, que Jesus te tirou da depressão, que Jesus curou sua identidade e pode fazer na vida delas também. O Espírito Santo só está te esperando um sim. Eu estou aqui. Ele está esperando você. Ele está esperando o seu posicionamento. Mas às vezes você fala sim, da boca para fora. Aí quando aparece um vizinho, precisando de uma oração, não, a Michele vai lá orar, ela é diaconisa da igreja. Não vou não. Não é para Michele ir lá orar, é para você. Deus te colocou esse vizinho perto de você, não foi à toa. É porque Deus quer te usar perto desse vizinho. Lá na sua escola, no seu trabalho, tem aquele chefe tão abençoado. Oh, glória! É para a Michele? Não, é para você ser um profeta naquele trabalho. Conquistar a amizade daquele chefe e mostrar para ele que há muito mais que Deus tem para a vida dele. É para você, não é para mim. Eu nem conheço seu chefe. Mas por quê? A gente foge, a gente quer o poder de Deus, mas só quando é conveniente. Quando não é conveniente, a gente não quer não. A gente fez, eu acho que tem uma semana, o curso de capelania. Eu já sou capelã. Muito lindo o curso de capelania. Você vai receber um certificado. Mas eu quero saber na prática. Do que adianta ter uma credencial de capelão? Eu quero ver na prática. Jesus vai criar situações. Escreve aí. Jesus vai criar situações para te empurrar, para você ser usado. Você vai fugir? Ou você vai fazer como Pedro? Eu não tenho money, eu não tenho dólar aqui no momento não, mas o que eu tenho eu te dou. Anda. Escreve. Jesus vai gerar circunstâncias para te usar. E como você vai reagir? O Espírito Santo é o mesmo, ele não mudou. É nós que mudamos o nosso comportamento. Pensa nisso. Glória a Deus, vamos continuar. Um líder, ai meu Deus, o horário. O líder guiado por Deus não vai fazer acepção de pessoas. Independentemente da raça, cor, nação, ele sempre vai ser colocado no lugar do outro. Como Pedro fez. Como eu comentei aqui agora. Era um homem coxo, com 42 anos. E tinha muitos traumas. E passava por muitas coisas. E quando, hoje, no nosso dia, aplicando para a nossa vida. Sabe aquela pessoa que você se incomoda? Ai, fulano. Ah, não, Deus, fulano não. Ama essa pessoa. Não olha para a raça dela, não. Não olha para a limitação dela, não. Ela não está esperando ser amada, porque já tem a sociedade que não ama ela, que rejeita. Dá um tapa na cara do diabo. Ama essa pessoa. Constrange ela com o amor de Deus. Constrange ela com as suas atitudes. Não olhando para a raça, não olhando para a nacionalidade, não olhando para nada disso. Faça como Pedro. Ele não quis saber qual é a raça daquele mendigo, qual era a cor de cabelo, qual língua ele falava. Ele quis compartilhar daquela porção que o Espírito Santo deu para ele. E Deus já derramou dentro de você uma porção do Espírito Santo. E agora a gente vai ver. Está ali, mas nós precisamos de ativar. Nós vamos falar sobre isso agora. Estou correndo, gente. Um líder guiado por Deus não vai deixar ser intimidado pelas afrontas do inimigo. Essa eu tenho que ler. Está em Atos 4, do 7 ao 11. E pondo-se os perante ele, os arguiram. Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito um homem enfermo, de modo
porque foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Aleluia! Os líderes religiosos tentou intimidar Pedro. Com que autoridade? Na autoridade do céu. O Espírito Santo deu para ele. E em nome de Jesus, todo demônio tem que recuar. Todo demônio tem que recuar. Lá na sua casa, está passando crise, eu sei que está. Mas quando você se posicionar como um soldado, como um guerreiro, que afia bem a espada, o demônio vai ter que recuar. Por quê? Você não tem que deixar ser intimidado. É ele que tem que saber que Michele acordou hoje. Ai meu Deus. E se a Michele acordou hoje, o inimigo tem que correr. Porque ele sabe quem é a Michele no mundo espiritual. Ele sabe quem é você. Então o demônio vai ter que sair da sua casa. Nem esses dias uma amiga compartilhou comigo que está orando, meditando na palavra, e que ela teve um sonho que os demônios iam lá na casa dela e ela pegava os demônios pelo cabelo e arrastava. Eu falei, é isso! Por quê? Porque você se posicionou em oração, em leitura da Bíblia, e está ali, dia após dia. Então a autoridade foi dada para você. Vai ter que recuar. Não vai ficar do mesmo jeito. Mas agora, se você sentar na cadeira, deixar a vida me levar, vida leva eu? Não é assim. É um posicionamento. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Às vezes, nós esperamos muito dos nossos líderes. Esperamos que eles nos dêem autoridade. Esperamos que eles nos empoderem. Mas, na verdade, o poder e a autoridade já está disponível através de Jesus. Por meio da busca do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso combustível para fazer tudo o que é impossível. Ele é um dínamos. Dínamos é uma dinamite. O poder de Deus, o Espírito Santo, é dínamos. É dinamite. Algo tão poderoso. E nós precisamos disso, irmãos. Ou você começa a reclamar, a minha vida sempre está sendo a mesma. Tudo do mesmo jeito. É claro, você senta ali no sofá da sua casa, mais um seriado do Netflix. Vamos maratonar aqui. Não tem nenhum problema com Netflix, irmãos. Não, sai uma série nova, vamos maratonar essa nova série. Ok. Mas, você está disponível para ir orar e buscar a presença de Deus? Você está disponível para meditar na palavra? Você está disponível para fazer uma visita da sua amiga, do seu vizinho, ou o irmão da igreja que você sabe que não está bem? Está disponível? E depois você reclama que a sua vida está toda igual, que nada muda, que nada tem transformação, mas as atitudes são as mesmas. Então, para coisas diferentes, atitudes diferentes. Para resultados extraordinários, atitudes diferentes. Glória a Deus, aleluia. E eu falei para vocês que aconteceu uma experiência comigo. Eu tenho muita dificuldade com tecnologia, e todo mundo que me conhece de perto sabe. Para mim é um desafio. Telefone, iPad. Pastor Davidson está fazendo eu andar a segunda milha com esse iPad aqui. Todo dia eu oro, falo, Jesus me ajuda. E aí, eu tenho uma operadora da Verizon. Você viu meu inglês, gente? Verizon. E eu recebi uma proposta da Xfinity. É assim que fala? Xfinity. E estava uma proposta muito boa. Irmãos, que proposta top. Foi eu lá na loja da Xfinity. E aí, demorou ontem que eu concluí esse processo. Era um processo que parecia ser tão simples. Vou contar aqui que vocês vão entender. Era ativar e desativar. Era desativar a Verizon e ativar a Xfinity. Levou 2 meses para eu conseguir isso. E eu nervosa que esses trem me tira a paz. E o Espírito Santo falou assim para mim: o Espírito Santo já está dentro de você. Está dentro de você. Mas ele não está ligado no modo ativado.
Então você precisa, Fernanda, falar para a minha igreja que o Espírito Santo está com eles. Mas eles não ligou o modo ativar. E aí eu falei, como assim, Espírito Santo? Como é que é isso? Aí eu fui aqui para o telefone, modo economia de energia, né, no telefone. Não estava ativado. Aí eu falei, mas Jesus, eu tenho esse modo economia aqui, não tá economizando nada. E aí, ele está ativado, Fernanda? Eu falei, não, ele não está ativado, mas eu tenho um modo economia. E não está economizando. Ele voltou de novo a pergunta, está ativado? Aí eu olhei, não está ativado. O Espírito Santo está dentro de você, mas você tem ativado ele? Você tem ativado? Olha, deu trabalho para me ativar esse negócio aí da X-Infinity. Foi perseverança. O povo lá, todo mundo da loja já me conhecia. A doidinha. Todo mundo já me conhecia, já sabia meu nome, Fernanda. Porque eu estava lá todo dia. Eu vim cá arrumar meu telefone. Aí eu de novo. Já sei. Activation. Eu de novo. E eu não. Falei, eu só vou sair daqui no dia que eu arrumar esse negócio. Eu vou plantar uma barraquinha aqui, vou ficar aqui. E o Espírito Santo falando comigo. Desse mesmo jeito que você tem essa busca para mudar, resolver isso aí. Você está buscando eu? Você está deixando o modo ativar? Porque às vezes a gente começa ali orando e não flui. É aquela oração mecânica, não tem vida. Mas você persiste. E você vai de novo. E vai até fluir. Não, você para. Você começou a orar, não sentiu nada. Você não precisa de sentir. Você precisa de acreditar. Muitas vezes você vai orar e não vai sentir nada. Mas você não é movido pela emoção, não. Você é movido pela fé. E fé a gente não vê. Milagre a gente não vê. Não vê, o milagre não é palpável assim não. Mas a gente acredita numa forma tão grande que é como se a gente estivesse vendo pelos olhos da fé. E hoje o Espírito Santo quer ativar o modo empoderamento. E esse modo empoderamento não é só para a minha vida não. É para a vida de quem passar perto de mim. Quem passar perto da Stephanie vai ter a vida transformada. Porque o modo empoderamento da Stephanie foi ligado. E uma pessoa que passa perto dela vai ser atingida pelo poder do Espírito Santo. Você quer isso hoje? Você quer sair dessa vida de mesmice? Rotina após rotina. Trabalha, que nem aquele meme. Trabalha, come e dorme. Trabalha, come e dorme. Ou você quer viver algo diferente? Ou você quer ir lá no hospital e aquele parente seu que está em coma na UTI, você ter a ousadia de pôr um óleo, ungir ele e falar, levanta daí, anda. Tem coragem para fazer isso? Tem coragem para ser chamada de louca? De desequilibrada? Não interessa, irmãos. Interessa que a pessoa ressuscita. Pode me chamar de desequilibrado, pode me chamar de louco. O que interessa é o mover de Deus, é o reino de Deus agindo. É isso que interessa. Mas precisamos hoje ligar o modo ativar, empoderados pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Você tem sido uma liderança que empodera outras pessoas? Ou a insegurança tem impedido disso? Até que os homens não têm problema com isso, né? Mas as mulheres têm. Vou falar. Desculpa, mas eu vou falar. As mulheres têm dificuldade de empoderar outras mulheres, de reconhecer que aquela mulher é bonita, que a roupa dela é bonita, que ela prega bem, que ela ora bem. Por quê? Tem medo, se sente ameaçada que a outra pessoa vai tomar o seu lugar. Para com isso, irmãos. No lugar do reino tem lugar para todo mundo. Não, tem lugar para todos, cada um na sua chamada, cada um com a sua habilidade. Cada um com a sua habilidade. Não perca a oportunidade de empoderar outra pessoa. Principalmente eu estou falando para as mulheres agora.
Empodera outra mulher. Empodera. Lança palavras proféticas na vida de outra mulher. Você está vendo que aquela mulher não está bem? Pelo amor de Deus, guarda a sua sinceridade. Eu sou uma pessoa sincera. Sinceridade sem amor vai destruir a outra pessoa. Guarda a sua sinceridade, engole ela. Se não for para falar algo para edificar, para empoderar, para animar a outra mulher, cala a sua boca. Cala a sua boca. Não seja um agente para desmotivar outras pessoas, não. Se você não tem uma palavra para falar a respeito da Michelle boa, cala a sua boca. Fecha a sua boca. Amém? Mas eu já elogiei a Michelle hoje. A maquiagem dela, topíssima, arrasou. Mas se você pode, empodera. A irmã não está bem, lança a palavra profética. O seu marido não está bem, lança a palavra profética, empodera ele. Meu marido me empodera sempre. Às vezes eu vou pregar e falar: ai meu Deus, me ajuda. Aí ele é meu maior torcedor. Vai lá, neném, você é top. Nossa, cada palavra que você ministra, olha, ele faz eu acreditar que é verdade. Eu acredito no que ele fala para mim, porque ele fala com tanto entusiasmo. Você já falou isso para o seu marido hoje? Ai, meu marido não tem um posicionamento de sacerdote. Olha para o seu marido hoje e começa a profetizar: esse é o sacerdote do meu lar. Eita glória, ele que resolve tudo, ele é uma bênção. Muda a sua palavra, empodera o seu marido. Para de reclamar dele, começa a falar as palavras que Deus fala. Isso é empoderar o seu marido. Ele não me ajuda em casa, mata ele de vergonha. Como é que é seu marido? Ele ajuda em casa, irmã. Tira o lixo. Você não está mentindo não, você está profetizando. Ajuda até na cozinha, ajuda com as crianças. Ele vai olhar assim e a ficha dele vai cair. Porque você está olhando com os olhos da fé. Você ligou o modo empoderamento e está ativando. Ai, meu filho não tem jeito. Meu filho não tem jeito. O seu filho, meu filho é uma benção. Pensa no menino obediente. Mesmo que não está sendo, mas você está confessando que ele vai ser. Você está vendo pelos olhos da fé. Empoderar, motivar, animar as outras pessoas. Às vezes os líderes precisam de ser empoderados, motivados também. O seu pastor, a sua pastora, às vezes eles estão dando o melhor. Aí só chega as ovelhas para criticar. Não, chega para empoderar. Que palavra abençoada, pastor Damson. Que palavra abençoada, Érica, pastora Érica, o nosso líder de louvor aqui. Nossa, que bênção, que música ele tocou no meu coração. Empodera, irmãos, empodera, glória a Deus. Aleluia. Você tem sido competidor ou cooperador? Pensa aí um pouquinho. As suas atitudes têm se revelado como competidor ou como cooperador? No reino de Deus não tem lugar para competidor. Tem lugar para cooperador. Para aqueles que cooperam. Amém? Glória a Deus. O seu modo empoderamento pelo Espírito Santo foi ativado ou não? O poder de Deus está disponível hoje para todos aqueles que decidirem ligar o modo empoderado. Para isso você precisa tomar uma decisão hoje e ativar o Espírito Santo em você. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. O Espírito Santo está te convidando hoje para ligar o modo empoderamento, para ativar o modo. Não na sua força, mas na força dele. Não no seu poder, mas no poder do Espírito Santo hoje. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer fazer, ele está disponível. Basta você tomar um posicionamento. Ele quer derramar sobre você. Hoje eu falei sobre quebrar as estruturas, mentalidades, tudo que for preciso para que o Espírito Santo se empodere em você e você possa compartilhar desse empoderamento com outras pessoas. Lembra que Pedro era uma pessoa comum, igual eu e você, com as mesmas limitações, mas que Jesus transformou Pedro e usou ele tremendamente. Cada vez que Pedro pregava, era 3.000 pessoas que aceitavam Jesus ali.
Isso está disponível para mim e para você. Deixa o Espírito Santo falar com você enquanto o louvor vai ministrar uma canção do céu para nós. Aleluia.